Shalom Lekulam, paz seja com todos. Este é o meu canal Torá, Davar e Yavé. Vamos falar um pouco sobre um assunto que dentro das escrituras é muito mal interpretado, sobre o arrebatamento ou pseudo-arrebatamento do patriarca Hanoque e do profeta Eliarro. O que as escrituras, de fato, ela nos diz acerca destes eventos? Olhando dentro das escrituras, o seu pano de fundo, analisando todo o contexto e outros textos que falam acerca de tal assunto, vamos entender se de fato o patriarca Hanoque foi mesmo arrebatado e também Eliarro Hanavi. Vamos lá. E dentro dessa interpretação, algumas linhas do judaísmo, eles acreditam que isso foi possível. E dentro do cristianismo protestante, esse pensamento é unânime, que Eliarro, como Hanoque, foram arrebatados. Alguns intérpretes cristãos até utilizam o fato de Hanoque fazer referência à igreja, que foi arrebatado antes da grande tribulação que virá sobre o mundo. Porém, esta interpretação, esta doutrina, ensino, ele não se apoia. E quando nós interpretamos os dois eventos com outras passagens, vemos que isto é impossível ter acontecido. E o que diz de fato as escrituras quando analisadas de uma forma mais apurada? Veja bem, Hanoque às vezes é mais adotado como um tipo de arrebatamento pré-tribulacional, aonde ele faz parte do corpo de Cristo no final dessa dispensação. De acordo com essa teoria, assim como Hanoque foi arrebatado ao céu em segurança antes do dilúvio, também os cristãos, no final da dispensação da graça, serão arrebatados para o céu em segurança antes da grande tribulação. Em alguns cenários modernos dos últimos dias, ambos, Hanoque e Eliarro, são identificados como as duas testemunhas do livro do Apocalipse, capítulo 11, verso 3 e 12. Aderindo a esse ponto de vista, porque é designado para os homens morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus capítulo 9, versículo 27. E desde que, de acordo com a sua teoria, nem Hanoque nem Elias ainda morreram, eles devem, portanto, aparecer novamente em terra antes do fim da era para testemunhar os seguidores do anticristo e depois serem mortos. E após isso, Deus os ressuscitará dos mortos para levá-los de volta ao céu. E a exegese ela nos ensina a analisar todo o contexto, para que então a perícope textual ela possa se fortalecer e fundamentar-se dentro de uma interpretação lógica, para não confrontar com os demais textos das Escrituras Sagradas. E é exatamente isso que eu quero fazer, analisar todo o contexto para entender o que de fato os textos fazendo referência ao profeta e ao patriarca estão de fato nos apontando. Eu posso assegurar com precisão que tanto Hanoque como Eliarro, eles não subiram vivos para os céus e não estão agora vivos diante da presença da Hakadosh Baruch Hu. O Tanar, ele não traz para nós o entendimento de que Hanoque e Eliarro, eles subiram vivos para os céus e estão lá esperando o Eterno os enviar outra vez para a terra para poderem morrer e assim ressuscitarem e voltarem a uma morada nos céus. Aonde esse pensamento teve origem? Isso tenho que analisar, porque quando nós nos deparamos com certas doutrinas que confrontam a própria Escrituras Sagradas, precisamos entender aonde ela se originou, se ela tem uma origem dentro da própria Escritura ou se ela tem origem em pensamentos
que vieram da helenização, de pensamentos gregos, romanos e de todas as outras circunvizinhanças que influenciavam direta e indiretamente o povo do Eterno. E para analisar sobre esse assunto, precisamos entender com propriedade a etimologia de tal pensamento. Os persas, eles tiveram forte influência sobre os judeus dentro da construção no segundo templo, quando os Yehudins foram levados cativos para a Babilônia e passaram ali 70 anos. Após isso, voltaram para sua terra e neste retorno, muitos deles haviam sido influenciados pela cultura persa e juntamente com essa cultura foram influenciados também por sua religião e por seus costumes. E é aqui que eu quero que você entenda a origem do pensamento do arrebatamento para os céus do patriarca Hanoque e do profeta Eliahu. Algum tempo depois que os judeus foram levados ao cativeiro, o Império Babilônico foi derrubado pelos médios e persas. A religião do Estado do novo Império foi o zoroastrismo. Na verdade, o rei Ciro, que Yeshayahu nomeou em profecias vários séculos antes de nascer. Yeshayahu, capítulo de números 45, versículo também de número 45. E permitiu que um remanescente dos Yehudins voltassem para a terra. Era ele mesmo, um zoroastriano. O zoroastrismo vem de Zoroaster, que significa semente da estrela, ou ainda estrela de uma semente, que é o que os gregos chamaram de Zaratustra, profeta iraniano. Agora, os zoroastrianos tinham várias doutrinas que eram mais ou menos paralelas às dos Yehudim. Eles acreditavam em um Criador e todo sábio chamado Deus de Ahurá, e em um maligno não muito eterno, o Deus corrompido chamado Angra Mainyu ou Ahriman, que era algo análogo a Satanás descrito nas Escrituras Sagradas. Eles acreditavam em um libertador, vencedor chamado Saoshyant, que significa Salvador e que nasceria de uma virgem. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos. No entanto, em contraste aos ensinamentos dos patriarcas e profetas hebreus, eles acreditavam que na morte o espírito dos justos ascendiam ao Garum de Maná, o céu de luz, e a morada de Ahura Mazda, enquanto o espírito do ímpio desceria a Draju de Manã, a casa da mentira, e a morada de Angra Mainyu, onde permaneceriam para sempre em um brilho obscuro e em lamentações. De acordo com as Escrituras, antes que o remanescente judeu fosse autorizado a retornar à terra de Israel, muitos zoroastrianos se converteram ao judaísmo. Como é frequentemente o caso de tais conversões, o novo convertido traz conceitos da religião antiga para a nova. Isto é especialmente assim quando já existem muitos paralelos entre as duas religiões, como foi o caso do zoroastrismo e do judaísmo. A teologia judaica, ela tem 4 níveis de interpretação, que está dentro de uma perspectiva pardes. O que é o pardes? O pardes é uma palavra hebraica que significa pomar. E esse pomar se sustenta em 4 pilares de interpretação. E este ponto de interpretação, aonde estou analisando, é o 3º nível, chamado Drash ou Midrash, que quer dizer uma busca, uma pesquisa acurada dentro dos textos sagrados, que em uma palavra mais técnica dentro da teologia mais conhecida é chamado de exegese. A exegese visa adentrarmos dentro do texto e extrairmos de dentro dele aquilo que ele quer dizer. O contrário de exegese é eisegese, quando o indivíduo, ao invés de extrair de dentro do texto o pensamento textual,
ele introduz dentro do texto aquilo que ele pensa. E essa forma de introdução humana para dentro do texto escriturístico é que traz vários equívocos na hora de se interpretar aquilo que o texto está querendo de fato dizer. Quero utilizar uma exegese textual para possamos entender aquilo que o texto sagrado ou os textos sagrados falam acerca destes pseudos arrebatamentos de ambos. E não podemos deixar de analisar as traduções na qual as escrituras foram escritas em duas línguas a priori. Primeiro a língua hebraica e segundo a língua aramaica. E foi traduzido em uma terceira língua que é o grego, koiné. As escrituras sofreram várias outras transliterações e também traduções, mas não é nesse quesito que eu quero me deter. Mas o que eu quero é utilizar as duas línguas, na qual as escrituras foram escritas majoritariamente, o hebraico e o aramaico. O texto aqui a ser revelado, o Sefer Bereshit, capítulo 5, versículo 24, livro de Gênesis, é claramente interpretado como ensinado que Enoque foi levado para o céu por Deus. E esse texto aqui, dentro de uma transliteração, ele vai se basear em um dos escritos. Existe um livro apócrifo chamado de Sabedoria de Siriach, e a Sabedoria de Siriach, ela influencia diretamente a transliteração do Sefer Bereshit, capítulo de número 5, versículo de número 24, fazendo com que essa transliteração fosse equivocada, porque o pensamento helenista do livro apócrifo de Siriach, ele influenciou diretamente o tradutor do texto do Sefer Bereshit, capítulo 5, verso 24, na tentativa de afirmar que Enoque foi levado vivo para os céus. Enoque agradou ao Senhor e foi levado. Ele era um exemplo de arrependimento para todas as gerações. E essa é a passagem de Sirach, capítulo 44, versículo 16. O profeta Elias recebeu um tratamento semelhante também no livro apócrifo de Sirach, que diz: vocês que foram levados para um redemoinho de fogo, vocês que foram levados por um redemoinho de fogo em uma carruagem com cavalos de fogo, vocês que estão prontos no horário designado, está escrito para que a ira de Deus fosse acalmada antes que ele apareça com fúria. Sirach 48, 9 e 10. Mas o ensino nesse livro apócrifo tem sustentação bíblica? São as teorias antigas e modernas que se baseiam nesse ensinamento da verdade? Examinamos mais de perto o que as Sagradas Escrituras têm a dizer sobre esses chamados arrebatamentos descritos no Tanar. Começaremos com o caso de Enoque. E o texto de Bereshit, capítulo 5, versículo 24, vai dizer o seguinte na transliteração feita: e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. E na carta escrita aos judeus messiânicos, chamada de Hebreus, diz ainda o seguinte: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de quem agradara a Deus. Como vários estudiosos e estudantes acreditam que a epístola foi escrita por Shaul, ou ainda até Barnabé, foi originalmente escrita em aramaico e depois traduzida para o grego. Então eu vou dar aqui uma tradução muito fiel, que foi do Dr. Lamsa, e ele traz essa tradução dentro da Peshitta, traduzido da Peshitta, que é uma tradução fidedigna desse texto de Hebreus capítulo 11, que diz o seguinte: pela fé Enoque departou e não provou a morte,
e ele não foi encontrado, porque Elohim o tomou. Mas antes que ele o retirasse, havia um testemunho sobre ele que agradara a Elohim. Carta aos Iehudim Messiânicos, capítulo 11, versículo 5, tradução do Dr. Lamson. Então as transliterações dizem que Hanoque ele foi trasladado para o céu pelo próprio Deus, porque andava com Deus. Todavia, este pensamento não se sustenta, não tem apoio, fundamento dentro dos escritos originais. E por que este pensamento ele não pode ser sustentado? Porque alguns outros textos ele refuta com ênfase este pensamento de que qualquer ser humano possa ir vivo para os céus e estar lá até hoje na presença do Eterno. Os textos em suma são Yohanan, capítulo 3, versículo 13, que diz: Ora, ninguém subiu aos céus, senão o que desceu dos céus, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. E também ainda a primeira carta escrita por Yohanan, João, capítulo 4, versículo 12, apenas a parte A, que diz assim: Ninguém jamais viu a Elohim. E como nós podemos conciliar o pensamento comum de que ambos, tanto Hanoque como Eliahu, foram vivos para os céus diante de textos como este? Nós não podemos, porque não há base escriturística para isso. E mais uma vez analisando o Sefer Bereshit, capítulo 5, versículo 24, e a palavra que aparece ali é a palavra Lakash. A palavra Lakash ela é polissêmica, como várias outras palavras em hebraico. Ainda na carta aos Hebreus, agora no capítulo de número 11, nós vemos o escritor falando ali sobre a galeria dos heróis da fé, sobre o que cada um fez através da emuná, ou fé. E dentro dessa galeria nós temos ali o patriarca Hanoque. E o texto da carta aos Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 5, faz uma afirmação na qual todos os patriarcas, eles morreram sem desfrutar daquilo que lhes havia sido prometido, porque o Eterno havia planejado algo muito maior para eles. O texto diz assim: pela fé Abel, pela fé Noah, pela fé Abraão, pela fé Hanoque. Depois desta lista de todos esses fiéis, incluindo Enoque, o escritor conclui no verso 13: todos esses morreram na fé, tendo recebido as promessas. E o texto conclui: todos estes morreram na fé, não tendo recebido as promessas. E de novo, em todos estes, novamente incluído Enoque, tendo tido testemunho da fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, incluindo Hanoque, sem nós não fossem aperfeiçoados. Bom, o texto é explícito, que Enoque também provou a morte. E o que dizer do profeta Eliahu, que o texto diz que foi levado em um redemoinho e que cavalos de fogo o separou do seu servo Eliseu? O texto de 2 Reis, capítulo 2, verso 11, diz o seguinte: E sucedeu que indo Elias e Eliseu, andando e falando, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Esse versículo realmente ensina que o profeta foi levado vivo para o céu, seja por uma carruagem de fogo ou por um redemoinho. Como vimos acima, o autor não quer trazer um pensamento de que Elias foi levado vivo para os céus. Esse texto também, na sua transliteração, traz uma interpretação equivocada, influenciada pelo livro apócrifo de Sirach. No capítulo 48, verso 9 e 10 do mesmo, diz o seguinte: Você, Elias, que foi levado por um redemoinho de fogo,
em uma carruagem com cavalos de fogo, você está pronto no horário designado. Está escrito para acalmar a ira de Deus antes que ele derrame sobre você a sua ira. Agora, os escritos sagrados, na transliteração, diz o seguinte: e agora Elias subiu aos céus num redemoinho. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1, a parte B. A palavra hebraica traduzida como céu nesse verso é Shamayim, que o lótex hebraico e inglês do Dr. Brown Drive traz a seguinte explicação. É a mesma palavra usada em Bereshit, capítulo 1, versículo 7 e 8, onde o Eterno diz ter colocado a água acima e abaixo do firmamento. E então Elohim chamou o firmamento do céu, isto é, os céus. A crença de Sirach, que diz que Elias está vivo no céu, é pronto no tempo designado para acalmar a ira de Deus, antes que ela exploda com fúria, foi baseada em uma interpretação de Malaquias 4, 5 e 6, que diz o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas a compreensão excessiva literal do Sirach sobre essa profecia não é correta. Nosso mestre Yeshua, o Messias, nos dá a interpretação correta de que, de acordo com Yeshua, Malaquias profetizou o ministério de Yohanan, o emissor. Elias não viajou até o céu em uma carruagem ardente, como muitos acreditam. A Escritura declara claramente que uma carruagem de fogo separou Eliarro e Elishá, Elias e Eliseu. E depois que Eliseu estava em alguma distância, Elias subiu por um redemoinho. Ele teria fritado em uma carruagem de fogo. Além disso, o significado do hebraico é que o profeta subiu por um redemoinho no céu, ou atmosfera. Ele certamente não ascendeu aos céus dos anjos ou do trono de Elohim, como nós podemos ter certeza disso. Já citamos aqui a declaração do amado apóstolo que nenhum homem subiu aos céus, Yohanan 3,13. E em segundo lugar, as Escrituras registram que Elias aparece na terra 20 anos mais tarde, durante o reinado do rei Jorão. Então lhe veio um escrito ao rei Jorão, da parte de Eliarro, o profeta, que dizia assim: assim diz Yahweh Elohim, o Elohim de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asaf, rei de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 21, versículo 12. Esta carta demonstra exclusivamente duas coisas. Demonstra que Eliarro ainda estava na terra há 20 anos depois de ser transportado por um redemoinho através de uma atmosfera para um local diferente. Bem, na verdade Elias não foi arrebatado até os céus, aonde o Eterno está. Ele foi levado acima da cabeça do profeta Eliseu para um outro lugar diferente, fazendo com que o Eterno fez com que isso acontecesse para que Eliarro estivesse guardado e seguro em outro local, mas não transportado até o céu de glória. Além disso, outro ponto mostra que Elias conheceu eventos contemporâneos e, portanto, deveria estar vivendo em algum lugar em Israel ou ainda em Judá. E logo, tanto o patriarca Hanoque como o profeta Eliarro, ambos morreram e estão dormindo no pó da terra, como está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2 e 3, que todos dormem, esperando o grande dia final, aonde todos que estão dormindo no pó da terra serão despertados, tanto Hanoque como Eliarro. Então esse foi mais um shiur para entendermos de fato as Escrituras Sagradas de forma etimológica, sem nenhum tipo de fragmentos religiosos
ou interpretações dogmáticas, advindo de antissemitismos e de pensadores que não têm nenhum compromisso dentro dos textos originais. Se você ainda não é inscrito no canal e tem visitado bastante aqui, inscreva-se aqui embaixo, esteja também ativando as notificações para receber todo o conteúdo que nós disponibilizamos aqui. Se gostou do vídeo também, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a estas informações. Convido você também a fazer parte do nosso grupo de estudos no WhatsApp, Torá, Davar e Yavé. O número de acesso ao grupo estará aqui embaixo. Desejo que o Eterno possa te abençoar grandemente, em nome do nosso Rav Yeshua Messias.